Esta é a terceira semana que eu estou falando sobre este tema com vocês. A nossa fé sempre será provada. Em João 16, versículo 33. Hoje a Denise está presente, né? Então tá firme aí, tá respirando não? Então tá bom. Se estiver respirando eu vou aí e já arrebento de novo, né? Então tá certo. Então, em João 16, versículo 33... Eu digo isso para que por estarem unidos comigo vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. O que o Espírito Santo quer nos mostrar nesta noite? Ou ao longo desta série que eu estou dando a vocês? E que pretendo continuar a semana que vem, se Deus permitir. É que existe o mal entendido na igreja. Existem mensagens que forçam você a crer, a acreditar, que nunca Deus permitirá que você passe por lutas, porque Ele sempre virá te socorrer e vai te livrar de todas elas. E isso não é verdade. Isso é uma grande mentira. Ou falta de conhecimento. Mas eu procuro entender tudo isso como um jogo onde uma pessoa tenta manipular mentes para tentar fazer com que as pessoas permaneçam no lugar. Se você não vier aqui, Deus não vai abençoar você. Não é assim que funciona o reino de Deus. O reino de Deus não funciona pelo fato de você estar aqui. Porque muitas pessoas podem estar aqui com atitude errada. E se você estiver com uma atitude errada, Deus não vai abençoar você em hipótese alguma. Por mais que você jejue, ore, cante, e se você tem uma atitude errada, Deus não vai abençoar você. Deus espera que nós sejamos íntegros. Você vê, dentro de uma casa, onde existem vários filhos, se um não tem a atitude correta, toda a família passa a sofrer. Ou não é verdade? Não é assim? Ou se o pai, ou se a mãe não tem a atitude correta, toda a família sofre. Então esse é um princípio básico familiar que se aplica na igreja, porque a igreja é a família de Deus. Então o que Deus pede não é simplesmente que nós nos reunamos por nos reunir, mas que nós estejamos neste lugar com o espírito correto diante dele, para que nós possamos receber dele todas as bênçãos, como vocês vão ver nos textos sagrados nesta noite. Eu acredito que as palavras que eu vou ter que falar nesta noite não serão fáceis de serem digeridas. Mas elas são verdadeiras. E nós precisamos saber que Deus pensa dessa forma. E que nós nos reunimos aqui para conhecermos o seu caráter. E entender seus planos para nós. Ao longo dessas 3 semanas, nós vimos que a nossa fé é construída por meio de provações e que expectativa é diferente de fé. Nós vimos então que Deus constrói a nossa fé por meio do quê? De provações. Eu conversei com vocês sobre a diferença entre tentação e provação, não é isso? Correto?
Não foi? E então, na semana passada, eu falei, tome cuidado para não confundir expectativa com fé. Porque algumas pessoas vêm à igreja dizendo assim, hoje eu vou lá e quem sabe Deus vai me dar o que eu quero. Isso é expectativa. Fé é outra coisa. Fé é certeza. Não importa a situação que você esteja passando, meu irmão. Eu já passei por muitas situações. Eu já fui jogado para fora de igrejas e continuei falando no poder do Espírito Santo. Você precisa ter fé. Se você não tem fé, você tem expectativa. Às vezes você tem uma péssima expectativa de si mesmo. Quando você mesmo admite que não será capaz de fazer o que Deus te pede. Algumas pessoas dizem assim, eu não sou digno. Já ouviram pessoas dizendo isso? Ah, eu não sou digno de realizar. Não estou bem para realizar. Não vou participar da ceia. Isso é uma péssima expectativa. Você está declarando o quê? Que possivelmente você não está em comunhão com Deus. E nós vamos ver isso, biblicamente. Então não basta simplesmente se aproximar de Deus por meio de qualquer ritual, qualquer método, e achar assim, eu tenho a expectativa que hoje Deus vai me dar o que eu quero. Existe a probabilidade, a possibilidade. Expectativa trabalha com possibilidade, probabilidade. A fé não, a fé é a certeza. Você tem certeza de que você está na presença de Deus. Eu não tenho dúvidas de que eu estou na presença de Deus aqui. Mas não posso garantir que vocês estão. A minha expectativa é que vocês também estejam tão certos quanto eu. Isso é uma expectativa. Eu tenho certeza de que Deus está aqui, mas eu não posso afirmar por vocês. Eu posso afirmar por mim. Mas vocês não podem experimentar Deus só pelo fato de eu estar falando que Ele está aqui. Porque isso não é uma brincadeira. Isso não é uma manipulação mental. Eu não quero que você acredite que nós estamos tentando aqui fazer lavagem cerebral. Não. Eu vou expor verdades bíblicas para vocês. Mas jamais quero prensar sua mente, tirar o caldo de lá e colocar outro caldo lá dentro. Não, isso não. Deus tem que dar a você a convicção de que a fé é uma certeza. Expectativa é coisa da alma, são desejos humanos. Vimos que a nossa fé não é construída por meio de expectativa, mas ela é construída por meio de confiança, fidelidade e obediência a Deus. Quando eu falo sobre confiança, fidelidade e obediência, eu estou me referindo à fé, porque fé é tudo isso. Fé não é expectativa, acabei de dizer. Porque a maioria dos pastores de rádio e de televisão, eles procuram jogar na sua mente o quê? Uma expectativa, para que você possa cair naquela malha e você se torne um ofertante daquele programa. Então eles dizem, não, fé é uma coisa positiva. Meu irmão, a fé não tem positivo e negativo, a fé é obediência. Quando Deus diz para um filho, honre seu pai, Ele não está perguntando se você deve honrar em momentos negativos ou positivos, Ele está dizendo, honre. Quando Deus diz, ame os seus inimigos, Ele não está dizendo para você escolher um momento, Ele está dizendo, você tem um inimigo, ame. Ore por ele, abençoe. Não existe positivo e negativo. O que Deus está dizendo é o seguinte, você tem que fazer o que eu estou pedindo. Mas eu não estou sentindo, Deus não está preocupado com o que você está sentindo. E nós vamos ver isso. O que você sente é o menos importante. O que Deus quer que você obedeça. Essa coisa de sentir é coisa para criança, pessoas imaturas, pessoas que vivem apenas pelo seu fogo passional. Então precisam ser treinados e precisam aprender a viver.
Se nós falamos todas estas coisas ao longo dessas 3 semanas, nesta noite, eu preciso começar a mostrar para vocês como Deus nos prova. E Deus começa a nos mostrar o quê? Que Deus prova a nossa fé por meio de dificuldades. Mas a grande pergunta que eu faço é: Deus cria dificuldades? Não, Ele permite. Ele permite que elas aconteçam. Quero que vocês olhem para mim e prestem atenção no que eu vou dizer. Nós vivemos em um mundo quebrado. Um mundo corrompido. Mas não é porque você tem esse rostinho de cristão que você pode dizer: o mundo é corrompido, é quebrado. Eu não. Você também é. Eu também sou. Nós carregamos dentro de nós mágoas, traumas, imagens de circunstâncias que não gostaríamos de lembrar mais. Mas elas sempre aparecem. Aquele velho cineminha dentro de nós costuma lançar para o nosso consciente aquelas imagens. Neste momento você pode estar atravessando um momento difícil da sua vida. Então tudo que acontece ao redor, você se sente a maior vítima de todo o universo. Não importa se os anjos todos vierem visitar você e eles dizerem assim: não, Deus está... Você sempre vai dizer: ninguém sofre como eu. Isso é a pior coisa que um ser humano pode fazer, principalmente um cristão, porque ele prova que o seu Deus é muito pequeno. E ele não vive pela fé, ele vive pelo que sente. Ele vive pelas emoções, ele não aprendeu a viver ainda pela palavra de Deus. Eu disse que aquilo que eu iria comunicar, e isso estou trabalhando nessas coisas desde o início da semana. Algumas pessoas costumam dizer: nessa igreja a gente tem mensagem encomendada. Você quer o quê? Se o Espírito de Deus encomenda para você, você quer o quê? É encomendado. Vai chegar um tempo em que nós não poderemos compartilhar mais nada, porque fere este, fere aquele, fere este, fere aquele. Ora, por favor, vamos respeitar os princípios que devem reger nossas vidas sobre a verdade de Deus. E vamos estar aqui com temor a Deus. Nós carregamos dentro de nós coisas quebradas. Então, se a vida gera problemas para nós, nós geramos muitos problemas para a vida. Imagine e conte quantas vezes você tomou decisões erradas. Quantas vezes você pensou errado e depois pensou e disse: eu acho que eu errei. O problema não é que eu acho. O problema é que você não tomou uma decisão na hora certa e aquilo então cresceu e atingiu outras pessoas. Tudo porque você traz coisas quebradas também. Agora, nós temos que ter paciência com os seres humanos. Jesus está tendo paciência demais com todos nós. Mas tudo tem limites. Até mesmo para Deus. Então, dentro deste assunto, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que, baseando no nosso texto base, diante das provações, tenha coragem por meio da paz que Jesus lhe dá. Diante das provações que você enfrenta, diante das dificuldades que Deus usa para provar sua fé, você tem que ter coragem.
Mas essa coragem, ela não pode ser simplesmente um destemor emocional, um destempero. Você não pode chegar numa empresa e ter a coragem para falar o que quer. Você tem que ter a coragem para dizer o que deve ser dito. Porque essa coragem não é uma coragem como se fosse uma bomba, em que você estraçalha tudo ao redor. Ela tem que ser de qualidade. Vamos pensar. O nosso texto que nós lemos está aí. Gostaria que vocês o lessem novamente. Jesus está falando: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham o quê? Paz. Guardem bem, tenham paz. Se você está com uma canetinha e quiser riscar, sublinhar sua Bíblia, faça como está lá. Tenham paz. Neste mundo, guarde outra expressão, é uma verdade agora. Vocês terão aflições. Então Jesus, ele dá uma proposta, ele faz uma proposta. Tenham paz, porque vocês não vão escapar de aflições, de pressões, dilemas, etc. Mas ele diz, ele nos dá uma outra proposta. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo, diz ele. Ora, como que ele venceu o mundo? Jesus foi uma pessoa que sofreu, e sofreu muito. Tanto que nas Escrituras Sagradas está escrito que ele era quem? Um varão de dores. Ninguém sofreu nesta terra como ele sofreu. Ninguém. Você e eu, e nenhum médico, nenhum cientista, nenhum homem que prepara um grande documentário, roteirista, pode imaginar o sofrimento que Jesus passou, simplesmente por nos amar. Mas eu quero começar pela verdade. Jesus disse que nós teremos aflições. Então ninguém pode usar um microfone, uma igreja, um rádio ou de televisão, nem a mídia escrita para dizer que um filho de Deus que passa por aflições não tem a presença de Deus, não é abençoado por Deus. Porque isso está errado pela própria descrição de nosso Senhor. Ele diz, vocês terão aflições. A palavra aflição significa pressão, como você espreme a oliveira, a azeitona, para extrair o azeite. Há situações que você será prensado, e nós aprendemos que Deus não permitirá que você passe por situações que estão além do que você pode suportar. Quando Deus permite que você passe por uma luta, seja ela exterior ou interior, dos seus próprios traumas, é porque Deus está querendo que você, vou usar aqui entre aspas, passe de ano. Ou passe para o novo bimestre com uma nota boa. Aflições aí significa, além de pressão, significa dilema. O que é dilema? Dilema é quando você fica confuso, você não consegue pensar. Você entra em um estado de perplexidade. Mas, Walter, Deus permite isso? Permite. Para mostrar a que nível emocional, a que nível comportamental você está. Ele sabe, mas você não. É muito fácil sermos iludidos por nós mesmos.
acharmos que estamos bem. Quantas pessoas você conhece que dizem assim, eu creio em Deus, eu não preciso estar na igreja. Mesmo Jesus ensinando que nós temos que nos reunir, mesmo Deus ensinando que nós não devemos deixar de congregar, algumas pessoas se iludem com o fato de dizer que não precisam, porque existe dentro dela uma autoafirmação de que Deus está contente com elas. E não é verdade. Assim como um pregador que prega uma coisa para simplesmente manipular as mentes, ele chega ao ponto de cauterizar sua própria consciência e achar que ele está falando a verdade, quando na verdade ele não está. Há situações em que você se enfrentará com a perplexidade e você procurará argumentar com a vida. Por quê? Por que isso agora? E então chega alguém por telefone e diz, eu estou vendo o diabo. E você cai nessa história. Eu estou vendo um bicho do seu lado. É sempre assim. Eu vi um vulto passar atrás de você. Não caia nessa história. Ninguém pode ver o que você, só você, tem que ver. Nós não podemos praticar adivinhação dentro da casa de Deus. Isso é um erro, condenado por Deus, desde o Velho Testamento. O que Deus quer é que você tenha comunhão com Ele, e veremos isso. Se nós temos então a verdade, que nós passaremos por pressões, dilemas, opressões, tribulações e etc., nós temos que ter coragem. E coragem se relaciona com esta expressão, tenham ânimo. Quando usa aqui a expressão tenham ânimo, tenham coragem, ele não simplesmente está dizendo tenham qualquer coragem, sejam impetuosos, enfrentem de peito aberto, vá em frente, dá o passo da fé. Não! Ele está dizendo tenham boa coragem, tenham uma coragem que traga qualidade. Qualidade o quê? Qualidade de Deus. Porque essa coragem tem que ser útil, não só a você, mas a outras pessoas também. Porque esta coragem está intimamente ligada com isso aqui, ó. Tenham paz. Essa coragem não é uma impetuosidade humana, mas ela é uma qualidade que brota de estarmos fazendo a vontade de Deus. Você não desestabiliza a si próprio e você se preocupa não desestabilizar um grupo, a família, o ambiente. Vocês estão entendendo? E então Jesus diz, tenham paz. Nós sabemos que esta paz não é um estado mental de tranquilidade. A paz que Deus dá é uma condição de você viver em relacionamento com Ele. Muitas pessoas dizem, eu tenho minha religião, mas não têm paz. É como você pode ter alegria e sem experimentar felicidade. Tudo isso significa muito. Alguns pregadores dizem, quem quer paz, venha hoje à noite aqui que nós vamos orar. Deus não dá paz como se vende peixe na feira. Você não compra a paz. Você tem que aceitar as condições. Que condições são estas? Condições de rendição.
Você tem que chegar ao ponto de ser convencido de que suas forças são limitadas e que você é menor que Deus em tudo. E então o que você propõe? Deus, eu aceito a sua condição, eu me rendo. É loucura da minha parte continuar vivendo do modo como eu estou vivendo. É loucura da minha parte viver de maneira tão maluca como eu estou vivendo, tão longe de ti, simplesmente enchendo a minha mente com lixos mentais, perdendo a minha saúde, meu estado de alegria, perdendo a minha vida, jogando-a no lixo. Senhor, eu me rendo. Isso é paz. A partir daí, o que acontece? O fluxo da graça de Deus, pela bondade de Deus, começa a atingir você e a mim, ou aqueles que se renderam a Deus. Fui claro? Por isso, Paulo nos diz uma coisa: para as pessoas que já se renderam a Deus, para as pessoas que já aceitaram sua paz, então, saliento, tome cuidado com as pessoas que pregam assim. Se você não tem paz hoje, vamos orar. Se você diz, eu estou sem paz, eu estou afundado, não sei o que fazer, se eu não vou fazer, você tem que se render a Deus, porque não importa a situação que você está, Deus sempre estará com você e pronto para agir através da sua vida. Deixe-me contar uma coisa. Eu vinha preparando tudo isso desde segunda-feira, porque eu vou juntando, vou estudando, e vai acumulando, e depois eu tenho que ir tirando. Hoje de manhã, eu tinha uma grande vitória, eu tinha boa parte disso tudo pronto. Eu só ia fazer esse PowerPoint. Eu não sei o que eu fiz, eu apertei Shift e Delete num arquivo, e era o arquivo que eu havia preparado. Eu entrei em desespero, eu disse para Denise, eu não sei onde ela foi. Estava ali. Ah, está lá. Aí eu falei, Denise, que droga, que porcaria! E eu entrei em pânico. Bravo. Eu queria culpar o computador, que aceitou o meu toque no Shift e no Delete. Sem meio de recuperação. Que droga de máquina! Aí ele diz assim, mas você tem que entender que Deus permitiu isso por alguma razão. Aí veio à minha mente tudo que eu estou ensinando. Todos nós temos que aprender sempre. Aí eu cheguei, falei para ela mais tarde, lá para as 3 horas, falei, você tinha razão. Deus mexeu em tantas coisas que eu havia preparado, encheu meu coração. Então, alguém tem que estar do nosso lado e dar uma palavra de Deus. Mas sabe que eu queria mandar a Denise para o inferno. Agora que ela acertou o nariz, queria arrebentar de novo. Né? Então, eu tive vontade de falar para ela assim, você não está na minha pele. Eu tinha vontade de falar, você não está na minha pele. Você não sabe o que eu estou passando. Mas eu recebi a palavra de Deus pela boca dela. Pela boca dela não, pelos seus lábios. Então, quando ela falou comigo, eu disse, é verdade. E comecei a buscar tudo de novo. Porque eu nunca quero estar aqui para oferecer o pior.
eu quero oferecer o melhor. E se Deus preparou isso, foi porque algumas coisas Ele não queria que eu tratasse. Porque eu levo a sério o que eu faço. Por isso que quando nós nos rendemos a Deus, vem o conselho de Paulo. Em Romanos 12:2 ele diz o quê? Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Nós vamos ver esses versículos muitas vezes ainda. Mas repare bem, a primeira coisa que Paulo diz é: não vivam. Isso é um imperativo afirmativo, ou não é? Com uma negação. Não vivam. Não é isso? Negativo. Então ele diz: não vivam. Imperativo negativo. Ele diz assim, dá uma ordem: não vivam. Ou então, vivam dessa maneira, mas não daquela. O que ele diz? Não vivam como? Como as pessoas deste mundo vivem. Aí eu pergunto, como é que as pessoas deste mundo vivem? Elas são o quê? Egoístas. Quando é que nós vamos aprender o que Jesus disse? Aquele que busca só o seu interesse, perde a vida verdadeira. Quando eu estava lá no computador, xingando a máquina, eu perdi a minha comunhão com Deus naquele momento. Não que Deus me abandonou, não é isso. Mas eu comecei a me afundar. E então do meu lado estava uma serva de Deus que falou comigo: calma. Esta é uma situação muito pequena. Mas há outras situações na vida em que você começa a naufragar. Se você não observar o que Deus diz, você começa então a sentir-se freado, amordaçado pela vida, como que ela te quisesse empurrar você para baixo e não permitir que você viva. Você fica triste. E o que é isso? Senão egoísmo. Você que entendeu que a sua vida é de Deus, o apóstolo Paulo diz: não viva pelo padrão de outras pessoas. Não tenham vocês o padrão de outras pessoas. Pare com esse egoísmo. Pare com essa ganância. Pare com esse materialismo. Pare com essa avareza. Pare com essa ciumeira, com essa inveja. Pare com essa insegurança. O mundo vive assim. Pare com essa desconfiança. Pare com esse misticismo. Pare com esse medo. Pare com esse trauma. E então ele diz: transformem-se. Ou melhor, está escrito: deixem que Deus os transforme. Isto é, vocês viviam dentro de um padrão que Deus não quer mais que vocês vivam. E agora Deus está querendo mudar esse padrão para outro. Mas Deus não vai estabelecer um automatismo. Você não é uma máquina Xerox. O que Deus está dizendo, quando Ele diz: deixe que Deus os transforme, o verbo transformar significa a mesma coisa que aconteceu com Jesus naquele monte, quando Ele se transfigurou e o brilho de Deus se viu através dele. O que Deus está dizendo nesta experiência de transformação é: você já viveu o que queria viver, agora deixa eu viver através de você.
na experiência que você está passando, nessa luta que você está enfrentando, e você não consegue andar, se você continuar insistindo com o seu egoísmo, com o seu temperamento de criança imaturo, você vai se afundar cada vez mais. Mas deixe que eu o transforme. Deixe que eu brilhe através de você. Esse é o nosso alvo. Deus estabelece isso como um desafio. Eu não sei o que você vai enfrentar amanhã, mas Deus está dizendo: confie em mim. Você já se rendeu a mim um dia, agora deixe que eu passe a viver através de você. Não seja como aqueles que estão dentro da igreja, que aprendem verdades, mas toda hora estão vivendo pelos padrões mundanos. Qual é a finalidade de tudo isso? A finalidade de tudo isso é para que nós conheçamos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável a Ele. Tudo isso significa que ela é útil, ela é valorosa. Sem a vontade de Deus neste mundo, esse mundo perde o sabor. Nós sabemos pela própria Escritura Sagrada que a igreja será tirada deste mundo. E o que virá a seguir, senão um caos profundo e violento? Um grande líder político vai surgir e vai enterrar este mundo debaixo do terror, do medo. Em Bruxelas existe uma haste onde não há uma bandeira. E se pergunta, por que esta haste não tem uma bandeira? Porque nós esperamos o grande líder que virá para governar o mundo. Já se fala em uma moeda universal, já se fala em transistor ou um chip sob a pele, subcutâneo. Já se fala numa série de coisas, de implantes até mesmo no cérebro. Já se fala até de você quase ter um computador em seus olhos. Hoje nós já temos pelos óculos. Você compra um óculos da Google e você pode viajar no mundo inteiro, que ele traduz para você o que você precisa. Custa R$1.400, R$1.500. Enfim, o mundo todo avança para isso. Mas você percebe que a economia não avança? Você percebe que a peste cresce? Você percebe que a inimizade cresce? Jesus falou de guerras e rumores de guerras. Jesus falou que as pessoas iriam falar, discutir a paz, mas não existiria paz. Dá uma olhada no que está acontecendo na faixa de Gaza. E depois leia Mateus 24 e você vai perceber se Jesus tinha ou não tinha razão. Nós estamos no fim. E não podemos brincar. Você tem que confiar que Deus sabe quais são as suas necessidades. E se você andar na presença dEle, Ele vai orientar você dentro daquilo que você está fazendo, ou dentro daquilo que Ele confiou às suas mãos. Em segundo lugar, entendam que as dificuldades não acontecem sem a permissão de Deus. E Ele as usa para testar ou provar a sua fé. Vocês estão comigo ainda? Ou já cansaram? Deus não é ruim. Deus não cria coisas ruins. Mas Ele permite que nós passemos pelas dificuldades que nós, seres humanos, criamos. Nós é quem nos afastamos dEle, e não Ele de nós. Ele está nos caçando. Mas somos nós que dirigimos palavras erradas a Ele. Somos nós que olhamos para o outro lado. Chegamos ao ponto de classificar religiões. Eu tenho pavor disso.
Quando o camarada começa, eu sou pentecostal, sou batista, sou presbiteriano, sou católico, esse cara não é nada. Pedro disse assim, em 1 Pedro 1, versículos 6 e 7. Vamos lendo. Ele diz, alegrem-se por isso. Por isso o quê? Pelas bênçãos eternas que Deus guarda para o seu povo. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. E então, essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada. A fé precisa ser provada, para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Pedro diz afirmativamente, aí sim, o imperativo afirmativo, alegrem-se. Esse verbo significa que você deve permitir que uma alegria que não é sua, mas que está dentro de você, flua do seu interior. E nós sabemos que esta alegria é proveniente do Espírito Santo, que habita num verdadeiro Filho de Deus. Mas, Walter, você pedir que no meio da angústia eu libere o Espírito Santo, e eu pergunto, você só irá liberá-lo quando você estiver na praia tomando sol? Nem assim você libera. Aí pior. Porque quando nós estamos numa boa, não buscamos Deus. Mas quando nós enfrentamos dificuldades, nós queremos clamar por Ele. E o pior é que nós não nos preparamos para esses momentos. E quando eles chegam, e Jesus disse que vocês vão ter aflições, nós não estamos preparados e sequer sabemos clamar. Eu estou sendo claro? Quando você estiver dentro de uma luta, o que você tem que pensar? Goste ou não, é aí que está. Você se lembra que provação é ilógico, tentação é lógica. A tentação faz com que você argumente consigo mesmo. É justo? Será que pode? Mas a provação, Deus diz, não. Deus para o povo em frente ao Mar Vermelho, e o povo diz assim, olha aí, ó Moisés, onde você nos trouxe. É ilógico. E então Deus abre o mar. E não adianta os árabes tentar esconder a praia, porque está lá. Naquela praia cabem milhões de pessoas, e foi bem ali que passou. Até há pouco tempo existia um marco, uma pedra, mas eles tiraram essa pedra de lá, porque eles odeiam o cristianismo. Então, quando você estiver no meio de uma situação, você tem que imaginar quem você é. Você é quem? Você é uma pessoa daqui ou de lá? Aquele célebre questionamento, de onde eu vim, quem eu sou, para onde vou? Você já tem a resposta.
Você veio pela vontade de Deus. E você é quem escolheu, quem Deus escolheu para ser. Você nasceu na família certa. Ah, mas eu queria nascer na casa do Bill Gates. Aí já é muito milagre também. Na verdade, você nasceu, ah, mas o meu pai ele é alcoólatra. Você nasceu na casa certa. O que você precisa parar é de reclamar. Esta semana nós ficamos tristes, Rita, pela partida da sua mãe. Eu espero que Deus conforte o seu coração, de sua família, mas a vida é assim. A minha mãe faleceu, de manhã enterramos e à noite eu estava pregando aqui. Meu pai faleceu, pela manhã enterramos e à noite eu estava pregando aqui. Isso não é falta de respeito? Não. Isso é certeza daquilo que eu sou. Eu tenho um compromisso com a eternidade. Eu não posso falhar com isso. Ainda que as minhas emoções digam, não vá, vou. Deus me dará tudo o que eu preciso para fazer sua vontade. Afinal de contas, Deus diz, quando você passar pelo fogo, eu estarei com você. Quando você estiver por águas profundas, eu estarei com você. Que história é essa? Que Deus não está comigo agora porque eu estou abalado. Descrença. Somente discutindo palavras como esta que vocês vão descobrindo esses mitos que nós colocamos dentro da igreja, que nos assemelham mais a religiosos comuns do que propriamente participantes do reino de Deus. Realmente, algumas pessoas não conseguiram ainda se desvencilhar da sua velha casta. E Deus continuará trabalhando até que eles aprendam. Você tem que pensar quem você é em meio às provas. Você é um cidadão do reino de Deus. Você, quando morrer, irá para a eternidade. Então, a razão de Deus ter permitido que você passe por isso é que Ele vai usar sua vida para mostrar a pessoas o quanto Ele é grande em você. Mas é possível que você fique triste, porque ninguém fica alegre por passar logo de cara, por passar por problemas. Mas você tem que liberar a alegria do Espírito Santo. Essa tristeza ocorre por muitos tipos de provações. Agora, essas provações têm propósitos para mostrar o quê? Que nossa fé, ela é ou não verdadeira? Se você está agindo segundo as suas emoções, a sua fé, neste momento, não é verdadeira. Porque a fé não segue emoções. A fé não segue a lógica dos seus raciocínios. A fé segue, a fé também deveria seguir. A fé segue o quê? A fé segue a certeza que Deus lhe dá. Quando você faz a vontade de Deus, veja só, é porque você permitiu que Deus trabalhasse com a sua crença. E quando você permite que Deus trabalhe, você supera a si próprio e a dificuldade, você recebe de Deus o quê? Aprovação, glória e honra. O que significa isso? Então Deus diz, eu aceito você. E na eternidade vou dar a você a minha glória. Isto é, você receberá um corpo igual ao de Jesus Cristo.
e você terá a honra de viver ao meu lado. Mas neste momento nós não temos um corpo glorificado como Jesus quando ele ressuscitou, mas temos a glória de Deus que habita em nós. Se você pensar, Deus diz, encham-se com o Espírito Santo. Como é que você pode ser cheio do Espírito Santo se você não permite que Deus prove o caráter da sua fé? Quando Deus começa a provar, você fala assim, bom, nessa igreja a gente não recebe nada, deixa eu ir naquele cara que está prometendo tudo, quem sabe lá eu recebo. Ah, você quer uma vida fácil. Vamos ser claros então, você não quer andar com Deus, o que você quer é solução de problemas. Você está procurando então mais uma religião como tábua de salvação. Você não quer aprender a viver. É como o cara, ele quer um emprego para ter um salário, mas ele não quer se desenvolver. Ele não quer ser mais um no grupo. Ele não quer viver em equipe, respeitar a equipe. Ele quer viver sozinho. Interesses pessoais. Isso Deus não admite. Em terceiro lugar, Deus prova a sua fé, a fim de que você conheça mais sobre o seu caráter e os propósitos que Ele tem para a sua vida. Quando Deus permite que você passe por lutas, é porque Ele quer que você o conheça mais. Será nesses momentos que Deus se revelará muito mais às pessoas. Quando você lê a Bíblia, eu posso continuar ou vocês ainda aguentam um pouco mais? Quando você olha na Bíblia as grandes histórias, você perceberá que as pessoas que descobriram o poder de Deus foram aquelas que estavam mergulhadas em verdadeiras crises. Leia o livro de Esther, por exemplo. Quando o povo de Deus estava para ser dissipado da face da terra. O mundo queria amputar uma parte da civilização, excluindo e eliminando, pulverizando os israelenses. Ou israelitas. Mas Deus usou uma mulher chamada Esther, numa crise sem medida. Veja o livro de Ruth, uma mulher pagã, que conheceu a fé por meio do seu esposo e sua sogra. E são poucos os que confiam na sogra. Mas Ruth disse: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ela foi com a sua sogra. Ela colhia espigas, como uma miserável. Eles que tiveram fazendas, tiveram posses, viviam de restos, porque em Israel Deus deu uma ordem. Não colham tudo, deixem algumas coisas nos pés, ou nos caminhos, se caírem dos jacás, do balaio. Balaio, sim, balaio, meu bem. Se cair, deixa no chão, porque logo em seguida as pessoas mais pobres passarão e terão o que comer. Se Deus só dá prosperidade financeira, por que Ele então daria uma ordem como esta? Ruth passava colhendo as espigas do chão para depois levar para sua sogra, a fim de que pudessem comer. Só que nem Noemi e Ruth
Desconfiavam que Boaz era o parente mais próximo e ele tinha o direito de casar com Ruth. Deus estava dirigindo a história sem eles perceberem. Deus está dirigindo a história da sua vida sem você perceber. Mas você pode estragar tudo com o seu destempero, com sua personalidade. Saul estragou a vida dele. O povo de Israel que saiu do Egito estragou a vida dele. Eles não foram aprovados por Deus. Eles não quiseram conhecer o caráter de Deus. Em vez disso, disseram: vamos construir um bezerro. Eu sempre digo que nós precisamos entrar num plano de estudo e de leitura da palavra de Deus. Deus disse, através do profeta Isaías, para o povo rebelde: eu os fiz sofrer, mas foi para purificá-los, como a prata é purificada na fornalha. Por que Deus permite a situação que você está passando? Se você toma uma atitude sozinho, de orgulho, você está errado. Se você se isola, você está errado. Deus não chamou você para se isolar. Deus chamou você para ter uma vida útil, valorosa para outras pessoas. Por que Deus trouxe você aqui? Não é só para você sentar-se aqui de domingo, mas para que você pudesse aprender como é a vida cristã, a fim de que você possa começar, pelo menos, a fortalecer outras pessoas enquanto você é fortalecido. A abençoar outras pessoas pelo modo como você é abençoado. Pare com essa história de dizer que você não é digno, que você não sabe viver. Lá onde você trabalha, por que Deus colocou você bem naquele lugar? Porque Deus deu a você o negócio que você tem. Qual é a razão de você ter o que você tem? Qual é a razão de você ter a esposa ou o marido que tem, o pai, a mãe, ou os filhos que tem? Qual é a razão de você viver no Brasil? Qual é a razão de você estar vivendo aqui? Às vezes, eu vou dizer, eu fico louco da vida. Eu vejo certos políticos que dizem: nós vamos acabar agora com a criminalidade. Ficaram lá, não fizeram nada. Agora vai acabar? Não vai fazer nada. Mas nós não estamos aqui simplesmente por causa de mentirosos. Porque existem mentirosos em toda parte. Existem pessoas boas, políticas também. Existem pastores verdadeiros também. Existem executivos verdadeiros e gananciosos. Ou vocês não sabem disso? Na sua casa, olhe bem para os seus filhos. Um é dado à família, o outro é interesseiro. E você tem que saber equilibrar essas coisas, ou não é? Olha aqui dentro. Às vezes eu tenho que olhar para um e ver, ele pensa que cresceu, mas só faz bobagens.
E eu vejo o outro que é dedicado. Mas como você tem que equilibrar essas coisas? Em ambos os casos, você não pode deixar que caiam no exagero. Você tem que equalizar. A Bíblia diz que você tem que se preocupar com o seu trabalho, você tem que se preocupar com a sua família, e você serve a Deus quando você se preocupa com essas coisas, e nestas áreas você faz a obra de Deus. Mas também a Bíblia diz que você não deve se despreocupar com a igreja. Como é que você equaliza isso? Você tem problemas e lutas. E então você vai enchendo a sua cabeça com tantas coisas, e Deus, a única maneira de Deus parar você é permitir que você sofra. A razão é purificar, podar. Quando uma árvore não está produzindo frutos, você chega lá com uma serrotinha e tira aquele galho, tira aquele outro, e você forma, para que ela tenha força, para quando vier a chuva, ela possa então, de novo, galhar. Certa vez perguntaram para um ourives, quando é que você sabe que a prata está pura? Porque não é? Deus falou como a prata. Nesse texto ele não fala como o ouro. Você se lembra que Pedro falou ouro. E Deus estava tão chateado com o seu povo que diz, vocês são como prata. É um metal precioso, mas é menos procurado que o ouro. Eu estou dando uma chance. Então o ourives disse, a prata está purificada quando eu posso ver meu reflexo nela. Ele coloca aquele metal no fogo e vai passando no fogo, ela vai queimando, o fogo vai queimando as impurezas, e então ele traz a prata, eu não sei qual é o trabalho dele, mas ele pode ver o reflexo. Quando ele vê o reflexo quase nítido do seu rosto na prata, então ela está pura. Por isso que Tiago diz, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz o quê? Perseverança. Ele diz, sintam-se felizes. Felizes no quê? No trabalho espiritual de Deus em suas vidas, no que se refere a aperfeiçoar sua moral e espiritualidade. Quando ele diz lá, vocês sabem, ele fala aqui, vocês sabem, significa esse saber, não é um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento que provém da experiência. Você se torna tão íntimo com Deus que você conhece os seus segredos. Essa expressão aqui, este verbo era usado para relações sexuais. Quando um casal se despe e então ele conhece a mulher como ela é, e ela o conhece como ele é. E além disso, nesse relacionamento, nesse ato sexual, existe a conversa onde segredos do coração são expostos. Sentimentos são expostos. Veja que ponto Deus quer se relacionar conosco. É um relacionamento tão íntimo que você, por meio deste relacionamento, ele expõe coisas secretas que antes eram segredos para você, agora já não são mais.
E esses segredos, estas palavras de Deus, fortalecem a sua crença a ponto de você vencer as provações e adquirir o quê? Perseverança. E o termo perseverança significa paciência, equilíbrio emocional. Eu expliquei a vocês numa série, o homem pode ser abalado emocionalmente? Pode. Mas ele não pode frequentar essa dimensão de erros. Você não pode viver o tempo todo abalado emocionalmente. Eu conheço certas pessoas que chegaram para mim e disseram assim: Walter, pastor, eu não aguento mais meu marido. Ele me chama de prostituta. Ele me chama daquele animal que está no campo que dá leite. Me ofende, xinga as crianças. Você viu lá em Vinhedo aquele rapaz que dava soco no rosto da criança? Isso é destemperança. Você não se contém nos seus sentimentos. Quantas vezes nós falamos, oh inferno de vida! Quantas vezes nós não usamos o nome de Deus em vão, por destemperança? Quantas vezes você chama de desgraçado o trabalho que lhe dá o pão? Deus precisa fazer você passar por problemas, por lutas, aflições, dilemas, para que você seja aperfeiçoado no seu equilíbrio. E Tiago ainda diz que essa perseverança seja o quê? Perfeita. Tenha o seu fluxo completo. A fim de que vocês sejam o quê? Maduros e corretos, não falhando em nada. Significa o quê? Que nós precisamos ter integridade. As pessoas estão olhando para nós e aprendendo. Se vocês olharem para mim, eu chegar aqui, ó, quer saber uma coisa? Quer saber uma coisa? Vocês irão olhar e dizer, aí eu chego aqui, irmãos, Deus está conosco. Né? Não está não. Com você não está. Pode ser que mais tarde esteja. Quando você se arrepender do seu destempero. Por isso é que muitas pessoas partem para o crime. Por isso é que muitas pessoas criam grupinhos e odeiam uns aos outros. Por isso que muitas pessoas não conseguem trabalhar em equipe. Porque são destemperados. A mulher que é destemperada, ela destrói a sua casa. O homem destemperado destrói a sua família. O pastor destemperado destrói a igreja. Líderes destemperados destroem uma nação.
Filhos destemperados destroem uma casa e às vezes causam separação entre os pais. Porque eles governam uma política que joga um contra o outro. Por isso Deus diz que fofoca é um destempero que Deus amaldiçoa. Quem a pratica? Seja íntegro. Você tem que pensar, a decisão que eu vou tomar vai edificar, vai gerar pânico, vai gerar vazios, vai desestabilizar, vai promover raízes profundas. Eu vou terminar. Digam graças a Deus. Obrigado. Deus quer que você seja íntegro e sóbrio. Por que vocês acham que não pode aguentar 1 hora de Deus na semana? Mas vocês podem aguentar 1 hora de cada aula na sua faculdade e você nem sabe se vai trabalhar no que está estudando. Mas você suporta porque tem uma expectativa de que vai ganhar dinheiro. A única expectativa que você deve ter aqui é que você poderá se tornar uma pessoa digna e abençoada por Deus. Em momentos de dificuldade, quando você não sabe o que fazer, para. Se alguém tem falta de sabedoria, diz Tiago, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Sabedoria é aprender a enxergar a situação com os olhos de Deus. Em último lugar, não se alimente da solidão em meio às provações, mas creia na companhia divina e nos seus atos poderosos, que trarão honra e felicidade à sua vida. Eu queria que vocês lessem comigo o Salmo 23. Abra lá sua Bíblia no Salmo 23. Nós já conhecemos esse texto das Sagradas Escrituras. Mas aí está um homem perseguido. E aí está a sua declaração de fé. Aí está alguém que não se alimentou da solidão quando estava sozinho. Aí está alguém que se alimentou da companhia de Deus. E podia perceber seus atos poderosos, o quanto estes atos o tornaria feliz. Diz o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Vamos ler em voz alta? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Veja só. Faz descansar, me leva. Não são atos poderosos de Deus? O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Repare, renova as minhas forças.
me guia por caminhos certos. Não são atos poderosos de Deus? Não são atos de alguém que está em companhia de alguém? Ainda, mesmo na companhia de Deus, você não escapa às vezes de um vale escuro. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, está comigo, tu me proteges e me diriges. Não são atos poderosos de Deus? Mesmo em meio ao sofrimento, Deus está com a pessoa protegendo e dirigindo. Então, Senhor, diz Davi, preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Sabe o que significa isso? Aprovação, glória e honra. Então ele declara, certamente, isso é uma declaração de fé, ele crê. Certamente, a tua bondade, sabe o que é bondade? Graça. E o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Qual é o seu desejo? E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Aí está um homem solitário, que não se alimentou da solidão. Aí está um homem que desfrutou da companhia de Deus em momentos de crise. E que experimentou os atos poderosos de Deus e lhe causou tanto impacto, e tanta alegria, e tanta felicidade, que o seu maior desejo era ir para a eternidade e viver na casa de Deus, no verdadeiro templo, para o resto da sua vida, né? Não tem mais fim. É aqui e lá. A vontade de uma pessoa é estar dentro da família de Deus até o fim de sua vida aqui e continuar lá. A razão de você estar servindo a Deus não é para que você ganhe dinheiro. É a sua competência que faz isso. Imagine se você é um trambiqueiro e você vai numa igreja fazer uma corrente para entrar cliente no seu trambique. Imagine se você é um cara enganador, corrupto, sem vergonha, e você levanta as mãos para o céu, Deus, me ajuda! E Deus... Então você começa a ganhar dinheiro. Deus está sendo uma bênção. Oh, Deus está me dando bênçãos. Bênçãos? Abre o olho. Porque a única coisa que você está recebendo pela sua corrupção e loucura é condenação. Jesus, termino com esta palavra de Jesus aqui. Que é o versículo anterior ao nosso texto base. Chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas escute aí, disse Jesus, eu não estou só, pois o Pai está comigo. Nunca diga que Deus te abandonou. Nunca diga que você está sozinho.
Cuidado com o seu temperamento. Você perderá grandes amizades. Cuidado com a maneira como você reage às contrariedades que a vida lhe impõe, ou que Deus permite que você passe. Deus está querendo consertar você, mas o seu egoísmo não permite. Aquilo que deveria ser uma aprovação se transforma em uma tentação. E então você começa a tomar atitudes erradas, que desestabilizam sua vida, as pessoas ao redor, e você se acha certo e correto. Se não há paz, meu irmão, não existe verdade em nada do que está sendo feito. Então, que Deus possa nos abençoar. Eu espero que Deus tenha usado a minha vida nesta noite para alertar, ensinar, trazer a instrução do reino de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Quem no céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração. És a minha